Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Parábolas, um canal que foi criado para levar até você uma palavra de restauração, uma palavra de bênção, uma palavra de autoridade, uma palavra de poder vinda da parte do nosso Deus. E que você tenha no dia de hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite em que você me escuta, você tenha um dia abençoado e que essa palavra ela faça sentido para você. Que essa palavra mova o teu coração, que essa palavra alimente a tua alma, que ela alimente a tua vida e que você tenha, após ouvir essa palavra, uma visão diferenciada daquilo que Deus está propondo para você. Tá bom? Então hoje é o nosso primeiro dia, hoje é o nosso primeiro vídeo e eu quero trazer para você uma reflexão sobre o Salmo 23. Eu sei que é um salmo que muitos já conhecem, muitos já ouviram falar, muitos já viram, já foram ministrados sobre essa palavra, mas nós queremos trazer essa palavra sobre a sua vida com um olhar aqui do Parábolas. E o Salmo 23, no seu primeiro versículo, ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é uma declaração das mais poderosas e tenha certeza, é uma declaração que pode transformar, pode mudar, pode direcionar o seu destino para um lugar diferente do qual você está indo hoje. Porque é uma palavra que ela demonstra, né, o salmista nesse momento, ele demonstra uma total sujeição ao seu pastor. Ele demonstra uma total dependência do seu pastor. Ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, se eu tenho um pastor, se eu tenho o pastor, o meu pastor, eu tenho a plena convicção, a plena confiança de que nada me faltará. A Bíblia chega a nos dizer o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E é exatamente isso que nós vemos Davi expressar nesse salmo. Que ele não se trata apenas de um salmo poético, não é? Mas ele é um salmo daquilo que dá sentido à vida do salmista. É essa total dependência. E eu queria que você refletisse, porque nos dias atuais nós podemos eleger muitos pastores para as nossas vidas. No mundo que nós ouvimos e vimos muitas coisas ao mesmo tempo, porque hoje nós temos aí o advento das redes sociais, em que a todo tempo tem muitas vozes, muitas imagens que gritam, que acusam, que cobram, que aceleram, vozes que dizem o que vestir, o que fazer, como se portar, o que sentir. Em meio a tantas direções, tantas opiniões, tantos caminhos, uma pergunta deve ecoar com muita delicadeza e profundidade. Quem tem sido o pastor da sua vida? O Salmo 23 ele começa com uma afirmação de pertencimento e confiança. O Senhor é o meu pastor. Essa declaração não é apenas poética, como eu já disse. Ela é um alicerce. O salmista não diz um pastor, o pastor de alguém, ou é mais um pastor. Não. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, eu hoje o elegi o meu pastor. Ele foi eleito por mim, é nele, a minha dependência é dele. Eu dependo dele, eu me guio por ele, eu faço tudo para ele, porque ele é o meu pastor. E essa declaração não é apenas uma declaração de boca, não é uma entrega. É uma entrega. Não é sobre uma religiosidade, não é sobre ter uma Bíblia sobre um móvel, um armário, ou sobre a cabeceira da cama aberta no Salmo 23. Não é isso. Isso não faz nenhuma diferença. Nós não estamos falando de religiosidade. Nós estamos falando de uma ligação pessoal com Deus, de uma dependência pessoal. É sobre saber
quem guia seus passos quando você não sabe para onde ir. É sobre quem você escuta quando tudo em volta parece barulhento demais para pensar. Porque um pastor a qual o Davi se refere é um pastor que sabe, é um pastor que é o criador, é o autor, é o consumador da nossa fé. É o pastor que conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome. Sabe quando ela está machucada, quando está ferida, cansada, perdida ou quebrada, porque afinal de contas foi Ele que te fez por inteiro. E mesmo quando a ovelha não entende o porquê daquela direção, ela se permite ser conduzida com firmeza e amor pelo seu pastor. Quando dizemos o Senhor é o meu pastor, estamos assumindo um lugar de ovelha. E isso exige muita humildade, significa abrir mão de quem eu sou, significa confiar mesmo quando não entendemos o trajeto, não entendemos o caminho, não entendemos os porquês. Significa descansar, sabendo que estamos sendo guiados por alguém que tem todo o poder, por alguém que me ama mais do que eu possa amar, porque afinal de contas, Ele deu o seu filho, o seu único filho, por mim e por você. Ele trocou estar longe do seu único filho para que nós pudéssemos estar perto hoje de Deus. Para que nós hoje pudéssemos ser chamados filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas quando o nosso coração está distraído, diante dessas tantas informações que nos rodeiam dia e noite, a gente quase que sem perceber, estamos sendo guiados, podemos estar sendo guiados por outros pastores. Pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso dinheiro, pela nossa ansiedade, pelos nossos medos. Quantas vezes colocamos a nossa confiança em coisas que falham, em pessoas que não podem sustentar a sua palavra, que elas te dizem uma coisa hoje e amanhã já é outra, que hoje te beijam, amanhã te atacam. Mas hoje seja o tempo, hoje talvez seja esse tempo de você silenciar o ruído, silenciar essas vozes, fechar os teus olhos por um instante e perguntar com toda sinceridade a você mesmo: quem está me guiando? Quem é ou quem tem sido o meu pastor? Se eu estou com tanta sede, se eu ainda estou com tanta fome, quem tem me alimentado? Porque se o Senhor é meu pastor, isso significa que eu sou ovelha dele. E o ponto crucial é que a ovelha ela não anda sozinha, ela não anda desgarrada, ela não escolhe o seu caminho. Eu não comando mais a minha própria agenda. Os meus caminhos não são mais traçados pelos meus desejos, pela opinião dos meus amigos, pelas vozes, pelos vídeos, pelas redes sociais, mas sim pelo aquele que me guia. Ser ovelha é reconhecer que as minhas vontades se submetem às vontades do meu pastor. É entender que a minha história foi escrita por ele e não por mim. Que o controle está nas mãos deles, não nas minhas mãos. Porque muitos de nós, principalmente aquelas pessoas que deixam a sua Bíblia aberta no Salmo 23 sobre seus utensílios, seus armários, seus móveis, desejam os benefícios dos pastos verdejantes, das águas de descanso, deseja que o seu cálice transborda na presença dos seus adversários, dos seus inimigos, mas esquece
que essas promessas são exclusivas para quem realmente tem o Senhor como seu pastor. São promessas para as suas ovelhas. Não são verdades universais para que todos se apoderem dela. São consequências de um posicionamento espiritual, de uma rendição. E é por isso que tantas pessoas, até muitos cristãos, recitam o Salmo 23, mas vivem distante do descanso, dos pastos, das suas águas tranquilas. O Deus que escreveu a nossa história com detalhes, escreveu os nossos dias, ele não é pego de surpresa diante de um diagnóstico, diante de uma crise, diante de um abandono, diante de um divórcio. Não. Pois é nesses lugares mais difíceis, mais áridos, nesses desertos, nessas noites sombrias, que os grandes homens e mulheres de Deus foram forjados, foram dentro de cadeias. Davi foi perseguido, mesmo depois de já haver sobre ele uma promessa que ele seria o rei de Israel. Mas durante o processo, até ele sentar no trono, ele foi perseguido. José recebeu uma visão de que iria governar sobre a sua casa. E depois que ele recebeu essa visão, ele foi perseguido, traído, vendido como escravo. Mas o governo veio até ele. Então nós temos que entender que existe um processo. As promessas, elas não acontecem na medida que elas são lançadas sobre o seu povo. Não. Depois da promessa, há um processo. E talvez você esteja no meio desse processo. Ana chorou, mas também gerou. Cada um viveu o seu tempo difícil, mas não negociou a confiança no pastor. Não negociou a sua submissão, a sua entrega. E essa é a lição. Não devemos tentar ajudar Deus a ser Deus. Não tente forçar as portas, manipular cenários, apressar processos. A ovelha não guia o pastor, a ovelha não cria atalhos para o pastor. A ovelha confia. Aqueles que têm o Senhor como pastor descansam. Sabem que Ele cuida, mesmo quando parece em silêncio. Pois o silêncio não quer dizer ausência. Ele supre mesmo quando parece estar tudo escasso. Ele guia mesmo quando tudo ao redor parece confuso. A palavra de Deus diz que Ele dá aos seus enquanto dormem. Isso não é um sinal de passividade, não. Mas é um sinal de confiança. Porque eu posso dormir, que eu sei que amanhã tudo estará preparado. Porque o Deus, ele traz a provisão antes da necessidade. Quando Ele criou o mundo, Ele fez todo o mundo, preparou o jardim para aí depois Ele criar o homem. Ou seja, Ele prepara o ambiente para que o homem possa viver naquele ambiente. Então o teu amanhã ele já está preparado. O teu ambiente de amanhã, o Senhor já está lá no teu ambiente de amanhã. Já preparou o teu ambiente de amanhã para que você chegue amanhã com provisão. Então, eu creio que esse dia é o dia que Deus está te chamando de volta ao pasto. É o Deus que está te chamando ao aprisco, para que Ele realmente se coloque como seu pastor. E você, principalmente você, se coloque, se entregue como ovelha desse pastor. E você certamente poderá dizer: nada me faltará. Nada me faltará. Você saberá que Ele vai te guiar a pastos verdejantes, a águas de descanso, como diz o versículo número 2. E esse versículo ele revela também duas dimensões fundamentais do cuidado de Deus: nutrição e descanso. Pastos verdejantes
é a provisão espiritual e emocional. O lugar onde a alma encontra alimento sólido, renovação, direção. Ovelhas só deitam quando estão saciadas, seguras e em paz. E é isso que o bom pastor oferece. Águas de descanso simbolizam renovo, refrigério, direção suave. Deus não nos leva a águas agitadas. Ele nos conduz com calma, com propósito, com direção, para que a nossa alma seja restaurada. E é exatamente isso que eu te desejo no dia de hoje. Que você tenha muita segurança e muita paz. Até o próximo vídeo.